Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao Pod Compliance, o podcast criado para descomplicar o universo do compliance, da governança, da ética e da integridade. Temas que estão cada vez mais presentes no dia a dia das organizações e na tomada de decisão dos líderes. Eu sou Natália Gupfert, CEO da Compliance Premier, professora e palestrante nas áreas de compliance, ética, governança e gestão de riscos. E é um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio do Pod Compliance. A Compliance Premier é uma empresa especializada em soluções de integridade corporativa e que apoia negócios de todos os portes na estruturação de programas de compliance, no fortalecimento da cultura de integridade e no desenvolvimento de lideranças conscientes. Por meio de cursos, treinamentos, consultorias e conteúdos especializados, nós ajudamos empresas e profissionais a transformar compliance em um diferencial estratégico e não apenas num requisito regulatório. Aqui no Pod Compliance, a proposta iria além dos conceitos. Queremos trazer reflexões práticas, conversas inspiradoras e histórias reais de quem vive a integridade na rotina corporativa. Hoje, o nosso episódio será um formato um pouco diferente, focado exclusivamente em comentar com vocês a Operação Compliance Zero da Polícia Federal, deflagrada no último dia 18 de novembro. Eu acho um pouco impossível que vocês que estão por dentro, do universo do compliance não saibam do que se trata a Operação Zero Compliance. Então, vou trazer um contexto aqui. A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero com o objetivo de investigar fraudes massivas ao sistema financeiro nacional. A investigação, iniciada lá em 2024, apura a emissão de títulos de crédito falsos pelo Banco Master, que, sobre aparente irregularidade, vendia os créditos fraudulentos para outros bancos sem uma avaliação técnica adequada. A operação cumpriu dezenas de mandados de prisão, mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia e também no Distrito Federal. Estima-se que o volume de fraudes investigadas possa chegar a 12 bilhões de reais. Esse caso mostra como o risco de conformidade ultrapassa os limites das políticas internas das empresas e atinge a confiança do mercado financeiro. Bom, esse foi um resumo do que é essa operação e a partir daqui eu desejo trazer alguns comentários para a gente. Primeiro o que me impressiona não é apenas o volume estimado das fraudes, aqueles 12 bilhões, mas me impressiona a sofisticação do mecanismo utilizado. O Banco Master criava e comercializava títulos e carteiras de crédito sem lastro real, muitas vezes maquiando as documentações aparentemente legítimas e revendia esses ativos para outras instituições. Na prática, era uma cadeia que alimentava a confiança e justamente por isso a quebra da confiança é tão grave. Esse tipo de fraude demonstra como o risco de integridade não apenas nasce no comportamento individual, mas também em modelos de negócio que crescem sem controle, sem governança, sem um questionamento crítico. Quando uma instituição não faz due diligence adequada, não revisa suas metodologias internas, não valida informações e não testa a robustez dos seus ativos, ela acaba se colocando em operações fraudulentas. Então, é nesse tipo de situação que a gente precisa evitar a falha e a contaminação da cadeia. A Operação Compliance Zero é quase uma ironia, porque ele nos lembra que o compliance é inexistente ou meramente formal. Logo, tudo acaba sendo permissivo. A falta de controles internos, controles frágeis, a ausência de supervisão acaba levando a um aumento dessas questões de fraude. Então, é disso que a gente tem que ter cuidado. E é exatamente aqui que as empresas, independente do tamanho, do porte, precisam refletir. Quantas vezes os processos são validados sem uma verificação? Como que a gente ignora esses riscos só por conta de um investimento atraente? A gente precisa ter um cuidado nisso. Burocracia não é para atrasar. Essas fraudes dessa magnitude acontecem no dia a dia justamente porque a gente não adequa o que tem que ser adequado. Na busca por resultados, a gente acaba deixando a integridade de lado. Por isso, justamente, que a Operação Zero Compliance traz uma lição. Os programas de compliance não são custos, não são um custo para a empresa. Eles são, sim, um cuidado, uma blindagem que a gente precisa ter. O segundo ponto que eu quero comentar com vocês não é de hoje que tanto o Banco Master quanto o Daniel Vocarro, seu presidente, são conhecidos por estarem ligados a situações onde a integridade passa longe. Antes mesmo de assumir o controle do Banco Master, o Daniel Vocarro já era conhecido dentro do mercado financeiro empresarial por movimentações agressivas,
operações de alto risco e participação em estruturas societárias complexas, sempre relacionada à aquisição de empresas em dificuldades financeiras, reestruturação de ativos e negociações envolvendo garantias pouco convencionais. Diversas reportagens apontam que antes mesmo da sua atuação no Banco Master, o Vocaro já tinha uma proximidade com operações investigadas contra o sistema financeiro nacional, especialmente envolvendo operações irregulares de títulos e cessão de créditos, atuação em empresas em recuperação judicial e relação com parceiros posteriormente investigados. Nenhum desses itens por si só são problemas, mas o contexto já deixa uma dica para a gente abrir o olho. Várias matérias ao longo dos últimos anos descrevem Vocarro como participante de estruturas financeiras que envolviam compra e venda de carteiras de crédito com avaliação super questionável, uso de empresas interpostas para operações financeiras e negociações com garantias infladas, sem um lastro real. Essas movimentações resultaram imediatamente em acusações formais, mas já despertavam das autoridades reguladoras, alguma vista especial. Antes do Banco Master mesmo ser adquirido pelo Vocarro, já tinham mídias de grande circulação que relatavam essa estratégia recorrente que incluía assumir o risco de empresas endividadas, renegociar dívidas em condições controversas e transferir os recebíveis de ativos para outras empresas, até mesmo do conglomerado que ele atuava. Então, isso tudo acaba trazendo muitos problemas e levantando suspeitas sobre possíveis manobras para ocultação de patrimônio, diluição artificial das dívidas e várias outras reportagens traziam Vocarro como mantendo operações financeiras críticas, onde a gente deveria focar num alto risco. Então, a gente precisa ter um cuidado nesses temas que são extremamente importantes. Embora isso não vincule diretamente aos crimes, reforça a percepção dentro do mercado de que o Vocarro atuava em ambientes e estruturas de elevadíssimo risco. Ou seja, muito antes da Operação Zero Compliance, analistas já avaliavam que Vocarro operava com baixa transparência societária, buscava o crescimento acelerado com alto nível de alavancagem e utilizava mecanismos financeiros complexos, pouco comuns mesmo para instituições não tradicionais. Por volta de 2018, quando o Vocarro assumiu o Banco Máxima, que depois virou o Banco Master, ele acabou rebatizando esse banco como Master e acabou adotando uma estratégia agressiva de crescimento, elevadas taxas de captação e diversificação dos negócios. No entanto, essa trajetória, tanto do Vocarro quanto do Banco Master, chamou uma atenção negativa, por óbvio, pessoal? Não tem jeito. E acabou que isso se tornou um risco de compliance, de governança, de estratégia, que todas as instituições que se relacionavam com ele deviam ter cuidado e olhar com os olhos já de muita informação sobre tudo aquilo que estava sendo investigado ali. O terceiro ponto que eu queria conversar com vocês é um dos pontos, dos elementos que mais gerou discussão a partir dessa deflagração da Operação Zero Compliance, É o fato de que o Compliance Officer do Banco Master havia sido indicado ao Compliance on Top, uma das premiações mais reconhecidas do mercado brasileiro de integridade. A deflagração da operação gerou uma reflexão profunda no nosso mercado. Como um profissional premiado por boas práticas pode estar dentro do centro de um dos maiores escândalos de integridade recente. É importante a gente destacar aqui que os prêmios de compliance não analisam e não têm capacidade de auditar profundamente cada operação interna das empresas. Ou seja, esses prêmios reconhecem quem foi votado pelos seus pares, não necessariamente aquilo que foi vivido dentro da instituição. A situação derivada dessa Operação Zero Compliance acendeu um alerta importantíssimo ao mercado sobre a responsabilidade simbólica da gente votar nos nossos pares que estão ali. Então, é algo que é crítico e que, na minha humilde opinião, a gente precisa ter um olhar mais crítico ao declarar os nossos votos. E a gente precisa também entender que essas votações, esses prêmios, eles garantem um ponto que não é ligado à qualidade, é basicamente a quantidade de votos. Isso é o que vai trazer a expressão para as pessoas que são indicadas nesses prêmios. Então, é disso que a gente está falando. É óbvio que essas instituições que fazem parte dessas premiações, de tudo isso, elas têm que ter um cuidado muito grande e tomara que a partir desse caso aqui a gente veja as empresas, essas instituições também observando como
trabalhar como acrescentar na votação todo um processo que passe além da quantidade, também pela qualidade do que está sendo votado. Esse certamente foi o tema das últimas semanas, né, da última semana, tratando esse tema da Operação Zero Compliance e a ligação do Compliance Officer do Banco Master nessa função toda. Um outro destaque que eu dou aqui, pessoal, é a importância de nós que trabalhamos com compliance, que trabalhamos com investigações internas, a gente sempre dá o direito de defesa da pessoa que está ali. Não podemos nós sermos daquelas pessoas que vão já de início julgar o profissional. A gente precisa esperar até o final da apuração para chegar a uma decisão final. Essa é a primeira coisa que eu coloco aqui para vocês dentro desse tema que está tão no nosso dia a dia. Por fim, pessoal, o último ponto que eu queria tratar no dia de hoje é se a gente pode tirar algo positivo dessa operação para o mercado de compliance é a divulgação do tema com o qual a gente trabalha. Então, essa operação ela está levando, né, informação e o nome compliance para a população em geral. Isso é muito importante para nós, porque isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, um conhecimento para as pessoas ao falar de compliance. Então, eu acho que se a gente pode trazer algo de positivo, né, da deflagração dessa operação, é a forma como o mundo, enfim, o Brasil vai conhecer ainda mais esse tema que a gente luta tanto no nosso dia a dia para que chegue a conhecimento da sociedade em geral, das empresas, de uma forma grande e ampla. É isso que a gente deseja. Então, assim, pessoal, a gente encerra mais um episódio do Pod Compliance. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a olhar para o compliance com mais clareza e com menos burocracia. A gente sabe o quão difícil é tratar esses temas no nosso dia a dia. Se você curtiu, compartilha com a sua rede, marca a gente nas redes sociais e não esquece de seguir o podcast na sua plataforma de audiovisual preferida. Quer sugerir algum tema ou então mandar alguma dúvida? Fale com a gente pelo @podcompliance lá no Instagram ou então deixe aqui no seu tocador preferido as suas dúvidas. A gente aguarda vocês para todos os próximos episódios. Afinal, compliance é para todo mundo. Tchau, tchau!